o texto bíblico diz assim, só vou ler o 3, nós vamos pular para João 12. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. João 12, versículo 1 a 8. 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, uma ceia, Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? E isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Esse é o texto em tela, deixa a sua Bíblia aberta. Eu quero pensar com vocês sobre o seguinte tema: igreja, lugar de ex. Igreja, lugar de ex. É aqui. Onde estamos? Onde vivenciamos a nossa fé? É o lugar de ex. É interessante que eu estou falando de igreja, esses tempos que a gente está trabalhando esse projeto, mas todo mundo fala de igreja. Os crentes falam, eu sou crente e falo. Os que não são crentes, que nunca pisaram na igreja, falam dela. Os que já passaram pela igreja e saíram da igreja, falam da igreja e põem a culpa na igreja de terem saído dela. É assim. Todo mundo fala de igreja. É interessante quando eu posto algumas coisas na rede social, muitas vezes quem mais comenta é quem não é da igreja. Principalmente quando é assunto de igreja, quando é assunto de dízimo. Ah, moço. Os que não são ficam perturbados e como pode? Pois é, você não está falando de quem é? Nós estamos numa geração de especialistas, né? Essa é a realidade. Muita gente especialista em Bíblia sem ler Bíblia. Especialista em política sem entender nada de política. Especialista em medicina sem nunca ter sentado numa faculdade para entender do assunto. É a era dos especialistas. Há aqueles que já passaram pela igreja, mas por nunca ter talvez sido ativo numa igreja, saiu dela. E culpa os que ficaram de ter saído dela. Será que eles têm razão? Pergunto. Será que eles têm? Os que estão de fora dizem que o problema são os que estão dentro. E os que estão dentro dizem o seguinte: não, aqui dentro nós temos a solução. Há uma contradição daqueles que fora estão e daqueles que dentro continuam. Alguns saem e dizem o seguinte: turma de hipócritas. Saí porque todo mundo é hipócrita. Pois é, os que você diz ser hipócrita, pelo menos conseguiram viver junto. Você que se diz melhor do que o hipócrita, saiu. Quem é melhor? Já parou para pensar nisso? Estou fazendo essa introdução para chamar a sua atenção e te chocar, porque a igreja é lugar de ex. Nós estamos falando de um texto em Betânia, eu fiz questão de ler os dois textos, porque nós estamos na casa de Simão, o leproso. Nessa mesa tem uma turma que para mim ensina o que é de fato uma igreja. À margem da mesa, tem uma turma sentada ali, e cada personagem para mim é o que o Senhor Jesus espera de uma igreja. Eu trouxe alguns cenários aqui para mostrar para você do que se trata na visão bíblica de uma igreja verdadeira, genuína.
eu trouxe usando cada personagem. Cada um que está sentado ali à margem dessa mesa é um personagem dentro da igreja verdadeira, genuína de Cristo. Eu queria estudar, porque aqui, nesta casa de Simão, o leproso, onde Jesus foi ungido, um perfume foi quebrado, que vale aproximadamente 1 ano de trabalho, especialistas dizem que vale 10 meses de trabalho. Quanto que você ganha em 10 meses? Pois é, esse valor uma pessoa investiu num perfume e quebrou e derramou este perfume. Não sei se você já teve a experiência de quebrar um perfume, porque você não recupera nada. Um dia quebrei um perfume, espatifou, só via caco. O quarto ficou fedendo, não ficou cheiroso, porque o negócio começa a feder de tanto, sabe? E meu perfume, claro, mixaria. Ah, que desperdício. Judas olhou para aquele cenário de uma mulher comprando um perfume de 10 meses do seu salário e quebrando, falou, que desperdício. Pois é, o discurso de Judas não convenceu Jesus. O discurso de Judas foi da boca para fora. E Jesus falou, Judas, os pobres sempre você vai ter convosco. Pobre sempre vai existir, mas essa mulher nunca será esquecida. Tanto é que está sendo lembrada hoje. Vamos para os personagens? Primeiro, a igreja é uma comunidade de gente que estava morta e reviveu. Veja o verso 1. 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Igreja é uma comunidade de gente que morreu, pois é, morreu, mas agora viva está por causa de Jesus. Igreja é lugar de gente que já passou pela morte. Morri para quem? Morri para mim, morri para a carnalidade, morri para o pecado, agora vivo estou para Cristo, vivo estou para Ele. Lázaro está nessa mesa. O que me impressiona em Lázaro é que Lázaro não precisa falar nada, ele é o sermão. Lázaro calado já aponta para o sobrenatural de Deus. Você olha para Lázaro sentado ali, eu fico imaginando aquela mesa, eu estaria curioso. Ô Lázaro, conta para mim, como é que é na morte? A gente tem consciência? O que acontece quando a gente morre? Porque você foi para lá e voltou, então conta para mim. Pois é, Lázaro, só de olhar para ele, já aponta para o sobrenatural de Deus. Igreja é lugar de gente que estava morta e que reviveu. Igreja é lugar de Lázaro. Igreja é lugar de gente que morreu para si, morreu para o pecado, morreu para o mundo, mas que vive para Deus. Lázaro estava morto e reviveu. Ele está sentado ali, ele está à margem dessa mesa. É interessante, meus irmãos, você pensar que Lázaro, ressuscitado por Cristo, agora vivo está e com a sua vida calado prega. Paulo disse que nós somos a carta viva, aberta ao mundo. Carta. Eu estou sem papel, eu vou ilustrar com a minha máscara. Imagina uma carta aqui. Carta não fala, carta é lida. Paulo está dizendo o seguinte, você e eu, igreja, nós somos uma carta para o mundo lê a gente. Lázaro calado é uma carta viva, viva do poder de Deus, daquilo que Deus fez na vida dele. Luciana e a Lívia cantaram aqui este louvor falando da ressurreição de Lázaro. Como que encaixou com a minha palavra? Presta atenção, igreja é uma comunidade de gente que estava morta e reviveu. Lázaro está lá. A segunda verdade que eu quero destacar para você que está à mesa desta casa de Simão, a igreja é uma comunidade de gente que foi curada. O verso número 14, o capítulo 14, verso 3, lá de Marcos que nós lemos, que estava à mesa Simão, o leproso. Ele era leproso ainda? Claro que não. Por que não? Eu tenho certeza que não. Porque se ele fosse, ele não poderia estar à mesa. Não poderia estar sentado dentro de uma casa. O leproso vivia à margem da sociedade. Um sinal de que ele está curado é que ele está ali. Por que o apelido fica? É porque o apelido fica, né? O sujeito, você chama ele de barrigudo. É barrigudo, porque tem a barriga grande. Aí ele faz um regime, ele emagrece, fica magrinho. Mas o apelido continua. Barrigudo. O sujeito está com um palito. Porque apelidos ficam. E diz o texto bíblico que eles estão na casa de Simão, o leproso. Igreja é uma comunidade de gente que foi curada.
é de gente que se viu leproso. É uma comunidade de gente que se viu doente. Eu estou doente, pois é. Eu preciso então da graça de Jesus para curar a minha doença. Simão está ali, é um sermão vivo sendo pregado àqueles que ali estavam. Gente, não tenho lepra mais. Por que eu não tenho lepra? Porque o Senhor Jesus me curou. Igreja é um lugar de gente que reconhece a sua doença. Igreja é um lugar de gente que se enxerga. É que conhece quem ele era. Eu acho lindo Davi. Davi vai escrever o Salmo, já era rei, ele diz assim: Deus me tirou por detrás das malhadas. Sabe o que ele está falando? Eu sei de onde vim. Igreja é uma comunidade de gente que sabe de onde veio. Simão poderia lembrar do seu passado, e o seu passado o humilha, o quebranta, coloca aos pés de Jesus. O seu passado era leproso. Lepra naquele tempo, incurável. Lepra é sinônimo de viver afastado da sociedade, porque você vai morrer, para você não contaminar ninguém. Então preste atenção, meu irmão. Igreja é uma comunidade de gente que se enxergou, que viu que é pecador. O Senhor Jesus falou: eu vim não para os que são sãos, eu vim para os doentes. Isto é, eu vim para aquele que se vê doente. Eu pastorei a primeira de Carangola, lá tem o pastor, o doutor Anderson Finotti. Um dia conversando com ele, ele falou comigo uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou que o pior enfermo para o médico tratar é o enfermo que acha que não está doente. O sujeito chega e fala assim: não precisa de remédio não, eu estou bom. Aí o Anderson olhava e falava assim: rapaz, os exames estão aqui, os exames provam que você não está bom. Tudo, eu estou vendo você, prova que você não está bom, mas se você acha que você está bom, como é que você vai precisar de tratamento? Pois é, igreja é uma comunidade de gente que sabe que está doente. Porque sou doente, estou aqui. Porque necessito, estou aqui. Igreja é lugar de Simão, ex-leproso. Igreja é lugar de ex-cachaceiro, ex-drogado, ex-homossexual, ex-fofoqueiro, ex-linguarudo, ex-adúltero, ex. É aqui que é o seu lugar. Igreja é lugar de ex. Mas tem uma outra pessoa sentada nessa mesa. Terceiro. Igreja é uma comunidade de gente que se realizando. Porque diz o verso 2: deram-lhe, pois, ali uma ceia, Marta servia. Oh, meu Deus! Se você criticar Marta perto de mim, eu vou retrucar você e vou defender Marta. Porque lá em Lucas 10, Jesus vai à casa de Lázaro, diz a Bíblia que Marta estava preocupada com tantos afazeres e Maria sentou aos pés de Jesus. Aí tem gente que fala o seguinte: Jesus criticou Marta. Jesus não criticou Marta. Jesus só falou assim: ô Marta, andas inquieta e te preocupa com tantas coisas, pouco é necessário. Maria escolheu a melhor parte. Marta, aquela mulher, sabe aquela mulher que sabe fazer uns quitutes bom? Não tem? Umas mulher prendada? Que você chega na casa dela, não tem nada, mas de repente aparece tudo. Você chegou, não tinha broa, agora tem broa. Chegou, apareceu broa, apareceu pão, apareceu presunto, apareceu mussarela, tudo aparece. Aquela mulher assim, prendada, faz um biscoitinho gostoso, aquele, é mentira, ou vira-vira, não sei como é que se chama, aquele negócio bacana. Aquelas prendadas. Marta é desse tipo. Marta, Jesus está ali. O que ela quer fazer? Ela quer servir a Jesus. Ela quer dar o melhor para Jesus. Uma coisa que incomoda Marta é a apatia. Ela prefere o cansaço do trabalho do que o cansaço da apatia. Ela prefere fazer e ser criticada do que não fazer e ser elogiada. Ela está ali para servir, pois é. Igreja é uma comunidade de gente que realizando. Marta quer fazer, e ao fazer, ela se realiza. Ela quer Jesus ser bem servido, ela quer que Jesus se alimente bem, ela quer dar o melhor. Má intenção? Claro que não. Na igreja, nós temos esse tipo de gente, que não vive servindo a si. Eu não estou aqui por causa do meu ego, eu não estou aqui para me satisfazer, eu estou aqui para satisfazer a Cristo, eu estou aqui para servir a Cristo, o meu melhor eu dou para Ele, eu quero que Ele coma o melhor, eu quero que Ele saia bem. Jesus chegou aqui, mas vai sair farto, eu estou aqui. Pois é, na igreja nós temos um punhado de gente assim, está aqui um monte de Marta, gente que quer servir, e eu louvo a Deus pelas Martas na igreja.
Você também tá, Marta? Eu louvo a Deus pelas Martas na igreja, porque as Martas fazem o trabalho acontecer. É gente que pega no chifre do touro e pega e fala assim: posso morrer, mas o meu Senhor vai ser servido por mim. Eu prefiro o trabalho do que a apatia. Igreja é lugar de ex. Eis o que, pastor? Eis pessoa, eis gente que serve a si. Agora eu quero servir a Jesus. Se é para Ele eu faço, se é para Ele eu topo, se é para Ele eu estou junto. Não importa o horário, não importa o dia. É para Jesus eu dou o meu melhor. O meu melhor. Uma igreja é uma comunidade de gente que se realizando. Quarto, uma igreja é uma comunidade de gente que ama sobre tudo. Olha o verso 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos, encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Eu já expliquei a vocês. Perfume valia 10 meses de trabalho. O que você ganha em 10 meses é o que essa mulher depositou num perfume. Quebrou os pés de Jesus. Sabe o que Maria me ensina? O contrário de Marta. Marta servia a Jesus. Maria se servia de Jesus. Pegaram? Marta servia a, Maria servia de. Jesus está ali, ela falou assim: eu não estou preocupado com feijão, não quero saber do arroz, eu quero me alimentar. Por isso que Jesus falou lá em Lucas 10, falou com ela: ô Maria, você escolheu a melhor parte. O que é a melhor parte? A melhor parte, mais importante do que fazer para Deus. Escute isso aqui: mais importante do que o seu trabalho, do que o seu ministério, mais importante do que o meu pastorado, é a presença dele na minha vida. Ele está mais interessado na sua companhia do que no seu trabalho. Tem muita gente trabalhando para Deus, mas Deus não tem a companhia dessa pessoa. E ela não tem a companhia de Deus. Deus está mais interessado na sua companhia, no seu relacionamento, do que naquilo que você faz para Ele. O que você faz é importante. Tanto é que Ele não criticou Marta. Mas o mais importante é a presença dEle. É a presença dEle. É a presença dEle. Maria me ensina a se servir de Jesus. Ela está ali na mesa. Ela está ali. O que ela faz? Pega um perfume e derrama aos pés de Jesus. Sabe o que eu aprendo? Esta mulher entra no texto, muda e sai calada. Não há uma palavra. Um dia eu já preguei aqui para vocês o culto que Deus agrada em cima do que essa mulher fez, a Maria. Ela entrou muda e saiu calada. Pois é. E diz a Bíblia que pela sua atitude a casa se encheu de perfume. Judas ficou equivocado, arrumou um discurso para impressionar, mas não convenceu ninguém, nem a nós e nem ao Senhor Jesus, obviamente. Diz a Bíblia que, sabe o que ela está fazendo? Maria é aquele tipo de mulher que não diz que ama, ela pratica o amor. Ela não tem discurso, ela tem prática. Gente, eu amo meu Senhor. Ela podia chegar lá e falar: o Senhor, quanto eu amo o Senhor. Verdade, seria verdade. Mas ela chega com aquela expressão de amor. Maria materializou o seu amor. A igreja é uma comunidade de gente que materializa o amor. É de gente que vê o doente e, por amar, materializa esse amor. É uma gente que vê gente afastada da igreja e, por amar, ela materializa esse amor. Você pode dizer que ama, claro que pode, mas mais importante do que dizer é quando você pratica o amor. Porque quando você ama a sua mulher, mesmo que você não fale, pelas suas atitudes ela sabe que é amada. E vice-versa. As nossas atitudes pregam, irmãos. Maria está ali, entrou muda e saiu calada, mas ofereceu um culto genuíno ao Senhor. A igreja é uma comunidade de gente que ama sobre tudo. Ama mais do que o dinheiro. Ela está colocando 10 meses sobre os pés e falando: Senhor, o dinheiro não importa, o Senhor que importa. Tem muita gente na igreja avarento? Tem, mas também tem muita gente na igreja generosa, depende por onde você vai olhar. Tem muita gente na igreja que, pastor, corrupto? Tem gente, infelizmente, mas também tem muita gente na igreja honesto, tem muita gente na igreja justa, tem muita gente na igreja que zela. Pois é, o problema é que você fica olhando só por aqueles pontos fracos e esquece de aprender com os pontos positivos. Na igreja tem muita gente que ensina e ensina muito. Eu não esqueço, eu estava para casar com a Clícia,
pastoreava a Conceição de Ipanema, cheguei perto de um senhor, 95 anos de idade ele tinha, 5 anos a esposa dele havia falecido. Cheguei perto dele e falei com ele assim, eu queria um conselho do senhor, eu estou para casar, o senhor sabe que eu estou para casar. Queria um conselho do senhor. Crente, foi presbítero de Conceição de Ipanema por anos, parou de ser presbítero por causa da idade. A idade estava colocando para ele dificuldades em exercer o ofício. E ele falou comigo assim, ô pastor, deixa eu te dizer uma coisa, tem 5 anos que eu sepultei minha mulher, mas eu a amo até hoje. Aí eu falei, qual que é o segredo? Viveu mais de 60 anos de vida conjugal. Qual que é o segredo? Ele falou, o segredo é amar e perdoar. Amar e perdoar. Pois é, tem muita gente na igreja que se você chegar para perto, você vai aprender muito. Tem muitas Marias dentro da igreja. Gente que te ensina calado. É só você olhar. É só você focar. O problema é que muitas vezes eu estou preocupado com quem está lá fazendo coisa errada, mas tem muita gente brilhando, o brilho de Cristo. É só você chegar para perto, você vai crescer, você vai avançar. Igreja é uma comunidade de Marias. Eu louvo a Deus pelas Marias na igreja. Mas a gente tem que terminar, e eu termino a minha palavra triste. Igreja é uma comunidade de gente que não entendeu nada. Igreja é uma comunidade de gente que não entendeu nada. Judas está lá. O verso 4 diz que Judas pegou aquele cenário da mulher derramando o perfume e falou, que desperdício. Por que não vendeu e deu aos pobres? Demagogia. Verborrágico. Só boca para fora. Pouca atitude. Judas estava preocupado com os pobres? Te pergunto. A Bíblia que diz que tudo aquilo que era lançar na bolsa, porque ele era o tesoureiro da equipe, tudo aquilo que era lançar na bolsa, ele tirava uma parte. É a Bíblia que está dizendo. Pobre, você está preocupado? É claro que ele não está preocupado. É discurso. Da boca para fora. Igreja é uma comunidade de gente que não entendeu nada. Judas vê os milagres. Acompanha os milagres de Jesus. Judas vê Jesus ressuscitar, curar, cegos enxergarem, paralíticos andarem. Pois é, isso tudo ele viu, mas só ficou daqui para fora. Nada entrou no coração. Na igreja, tem aqueles que estão na igreja e são a igreja. Mas tem aqueles que estão na igreja, mas nunca foram igreja. Consegue diferenciar? Pastor, é possível estar na igreja, mas não ser igreja? Possível. Judas faz parte da igreja de Cristo. Aliás, por que ele chamou Judas? Por tantas razões, mas uma delas é para ensinar que nem a igreja que Jesus chamou para perto foi isenta de gente complicada. Até a igreja que Jesus escolheu, a dedo. Vem, segue-me, segue-me. Pois é, Judas está ali. A igreja é uma comunidade de gente que não entendeu nada. Judas está junto, testemunha, participa, tem discurso, tem lógica, mas nunca entendeu nada de quem é Cristo. Nunca entendeu nada com o Evangelho. Judas é o exemplo de gente que está na igreja, mas que nunca foi da igreja. Nunca foi a igreja. Deixa eu te fazer uma pergunta para o seu coração. Nessa mesa aqui, quem é você? Judas não era um ex-ressuscitado, como Lázaro. Nunca morreu. Judas não era um ex-leproso, como Simão. Não era. Não tinha lepra. E não foi curado. Judas não era como Marta, que servia, preocupado com Jesus. Judas não estava assim. Judas não era como Maria, que se servia de Jesus. Judas não era. Estava no meio de gente crente, mas gente crente nunca foi. Andou com o povo de Deus, mas povo de Deus nunca foi. Pastor, é possível ser da igreja, mas não ser de Deus? É possível. Eu participar deste ambiente, porque o próprio Jesus e esta mesa aqui ensina para mim que vai existir gente que não entendeu nada até a volta de Jesus. Porque a igreja não é lugar de gente perfeita. É uma comunidade crente, mas que existem os que não são crentes presentes. A minha oração é que você fosse aqui nesse texto, todos os personagens, exceto Judas. Você podia ter um pouco de
Lázaro. Morri, pastor, morri para minha carne. Pois é, louvado seja Deus, me dá as suas mãos que eu também morri. Estou morrendo, dia após dia. Pastor, eu sou como Simão, era leproso, pecador, miserável, mas ele me curou. Louvado seja Deus, me dá as suas mãos, porque também dia após dia eu também estou sendo curado. E você também. Pastor, eu sou como Marta, eu estou doido para servir, eu quero servir. Me dá as mãos, que eu também quero servir. Eu sou como Maria, eu quero me servir de Jesus, eu quero ouvir, eu quero aprender com Ele, Ele é o meu exemplo, eu também quero. Me dá as mãos, mas eu não quero ser como Judas, que vive nesse ambiente de crente, mas crente nunca foi. Eu termino a minha palavra te dando algumas aplicações. Primeiro, não se deixe iludir pensando que a igreja é uma comunidade de gente perfeita. Quem inventou isso e pregou isso para o mundo foi o diabo, Satanás, que faz você cobrar da igreja uma perfeição que a igreja não terá aqui. Terá depois daqui, mas aqui não terá. Aqui o pastor é pecador, a começar dele. Os presbíteros são, os diáconos são, os membros são, nós somos. Qual que é a diferença? A diferença é que, Senhor, eu reconheço a minha lepra. Eu reconheço que sou enfermo, eu reconheço. Eu sou carente, sou doente. Eu preciso do Senhor ser o meu médico. O que distingue você e eu de um ímpio é que o ímpio não tem ciência das suas mazelas e da sua doença, mas você tem. Por isso que você vai a Jesus, que é o seu médico. Portanto, não se iluda pensando que a igreja vai ser perfeita. Jesus provou que a igreja não é perfeita, mesmo aquela que ele chamou para si, porque Judas estava lá. Segundo, a igreja é uma comunidade de gente híbrida. Tem todo tipo de gente na igreja. E eu louvo a Deus por isso. Você já pensou se a igreja fosse só de Marta? Onde nós estaríamos agora? Todo mundo na cozinha. Todo mundo fazendo um rocambole, salgadinho, gostoso, igual a Marissa serviu lá na casa dela ontem. Bom para chuchu, Marissa. Para chuchu não é bom, né? Mas é melhor. Se todos nós fôssemos Maria, bom, quem quer estar na cozinha? Ainda bem que a igreja é uma comunidade de gente híbrida. É de gente diferente, um serve, o outro ouve, o outro está aqui testemunhando com a própria vida em silêncio. Pois é, a igreja de Cristo na terra é assim. Eu louvo a Deus. Sabe qual que é o problema? É que muita gente que saiu da igreja, passou pela igreja, acusa a igreja de ser a razão de terem saído. Bando de hipócritas, bando de covardes. Pois é, lá no seu trabalho tem um monte de gente hipócrita. Você sai do trabalho. Lá no seu trabalho tem um monte de gente que também fala mentira. Você sai. Ah, você não sai. Sabe por que você não sai? Porque aquilo que você recebe do seu trabalho tem valor para você, que é o material, o sustento. Por que você saiu da igreja? Talvez porque o que a igreja te oferece não tem valor para você. O problema seria a igreja. Terceiro, a igreja é uma comunidade imperfeita que, por terem se enxergado, se rendeu a Cristo. Porque me vi pecador, prostrado me tornei. Porque me vi, Senhor, doente sou, careço de Jesus. É um hino que a gente canta, né? Careço de Jesus. Ah, que verdade. Porque reconheço que careço, aos pés de Jesus me rendo. Eu careço, eu preciso dele. É interessante que Jesus nunca sentou numa roda de fanfarrões. Nunca. Jesus nunca sentou numa roda de santarrões, de perfeitos. Nunca. Nunca você viu isso na Bíblia. Jesus se sentou com uma prostituta, mas porque a prostituta se via como prostituta e era ensinável, Jesus falou, pois é, agora chega para mim que eu vou tornar você uma mulher digna, uma mulher de valor. Pode vir. Jesus nunca lidou com quem não é ensinável. Os não ensináveis sempre passou distante. Mas os ensináveis, sejam prostitutas, cobrador de impostos, ladrões, Jesus está perto. Na cruz do Calvário tem 2 ladrões, um de cada lado. Aquele que se viu como ladrão, por ter se enxergado como pecador, Jesus falou, pois é, hoje você estará comigo no paraíso.
a salvação para todo aquele que se admite doente. Fraqueza não é quando acho que sou doente. Ah, sou doente, sou fraco. Não, não. Fraqueza é quando doente sou, mas me julgo forte. Essa é a maior doença. Último lugar. Escuta essa, nós vamos louvar a Deus com a Luciana. Nem todo mundo se alegra pelo fato de você se tornar uma igreja. O que é alegria para você é a razão de tristeza de alguns. Olha o texto. Veja o verso 10. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Ô gente, Lázaro morreu, Jesus o ressuscitou. Agora a turma está querendo matar ele de novo. Ô gente que só pensa em morte, né? Deixa eu te dizer uma coisa. O fato de você ter sido ressurreto por Cristo, porque você estava morto e Cristo reviveu você, este fato não vai alegrar todo mundo. Lázaro é alegria para muitos, mas um pesadelo para outros. Tua cura, tua salvação, para muitos vai ser motivo de alegria, mas para outros vai ser um grande motivo de pesadelo, de tristeza. Mas eu quero que você faça o que Lázaro fez. Não se importe com aqueles que o queriam matar novamente. O homem venceu a morte, mas as pessoas querem matá-lo de novo. Nesta igreja tem gente de todo tipo. E eu louvo a Deus porque a terceira igreja é uma igreja de gente ressurreta, de gente doente, de gente que serve e de gente que se alimenta de Jesus. Essa é a nossa igreja. Essa é a igreja de Cristo.